Fernando Molica, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Molica, transfiro para você a mesma pergunta que eu fiz ao Boris. Revogar, rediscutir no Congresso a reforma trabalhista é um retrocesso de uma legislação que está dando certo ou é uma decisão que, enfim, a gente tem de avaliar, pelo menos a discussão, caso o PT vença a eleição em outubro? Olha, Rafael, primeiro assim, eu colocaria um ponto de interrogação nessa frase que você disse há pouco, a legislação que vem dando certo. Fui dar uma olhada no índice de desemprego, na evolução do índice de desemprego no Brasil desde que essa reforma entrou em vigor, que foi ali em novembro de 2017. Pois é, no último trimestre de 2017, eu peguei o último trimestre de cada ano, que é onde normalmente o emprego sobe, por conta aí do Natal, enfim, movimentação no comércio e indústria. No último trimestre de 2017, a taxa de desemprego era de 11,9%. Aí entrou em vigor a lei. Um ano depois, 11,7%, caiu 0,2%. Em 2019, 11,1%, caiu mais um pouquinho, mas muito pouco, né? Não houve uma redução do desemprego sequer de 1 ponto percentual. Depois não dá para falar que aí 2020 veio de pandemia, bagunçou tudo. Então, assim, essa criação, essa suposta criação de muitos empregos por conta da reforma não ocorreu, né? Então, isso não deu certo, né? É uma discussão, diminuiu um pouco o desemprego? Diminuiu. Mas esse ponto principal não ocorreu. É claro que a legislação brasileira trabalhista ela precisa ser mudada, como ela já vem sendo mudada, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é de 1943 e ela sofreu em torno de 3 mil alterações ao longo dos anos. Ela foi incorporando novidades, houve adaptações de acordo com os tempos e outras precisam ser feitas. A maioria dos trabalhadores brasileiros hoje não tem carteira assinada. Então, é aquela discussão, será que é justo você assegurar 13º, férias, circular FGTS? Eu acho justo, tá? Defendo isso tudo. Mas é justo quando a maioria dos trabalhadores não tem isso? Será que não poderia haver um equilíbrio? Desonerar a folha de pagamento, essa história ali, o sistema S, que morde uma parte importante da folha. A gente tem coisas até curiosas, né? Que a Constituição criou, o mês que você não trabalha, o mês que você está de férias é o que você ganha mais. Tem direito a um adicional pelo tempo de férias. São discussões que podem e devem ser feitas, na medida em que é importante formalizar, dar segurança ao trabalhador. Isso é fundamental. Então, a discussão, rediscutir, pode ser feita. Essa reforma do Temer, ela foi muito na correria, foi ali muito no momento. O Temer não foi, ele foi eleito vice-presidente, isso não fazia parte da plataforma de governo da chapa Dilma Temer. Ele sacou essa discussão do colete, tinha maioria, né, naquela maioria que proporcionou o impeachment da Dilma, e ele conseguiu aprovar essa reforma. Uma reforma que, repito, não deu os resultados esperados. Então, ela mexe com coisas importantes, quando ela diz que, com exceção de alguns direitos, por exemplo, o 13º, que eu citei há pouco, as convenções coletivas teriam poder, seriam superiores, convenções coletivas, acordos entre patrões e empregados, teriam poder superior àquilo que estava na lei. E isso é complicado. Neste mesmo momento, ele enfraqueceu os sindicatos quando ele acabou com a contribuição sindical obrigatória. Tinha muita picaretagem na contribuição sindical obrigatória, que é negócio de descontar um dia de salário de trabalhador, sindicalizado ou não, tinha muita picaretagem. Tinha muito sindicato patronal de empregados criados apenas para pegar esse dinheiro. Mas foi de uma hora para outra. Então o governo quebra a estrutura sindical, muitos sindicatos passam por muitas dificuldades. Nesse momento que você enfraquece os sindicatos, você estabelece um maior poder para as convenções coletivas. A reforma foi injusta com os trabalhadores. Quando você permite parcelar as férias em até 3 vezes, quando cria aquela história do trabalho intermitente, você contrata um trabalhador assina a carteira dele por um trabalho de 3 horas no fim de semana, 4 horas no outro fim de semana. São discussões. Repito, o mercado de trabalho brasileiro mudou. A gente tem os MEIs, você tem o fenômeno da pejotização, que é contratar pessoas como se elas fossem empresas, você tem o simples, você tem várias maneiras de trabalho
que foram sendo criadas no Brasil tem a ver com a própria evolução dos tempos, a informática, a internet, essa questão dos entregadores e motoristas de aplicativos. Como é que se define isso? São discussões relevantes, importantes. Não se pode negar essa discussão, essa adaptação. Agora, reformar, esse é um processo contínuo, rever a reforma de 2017. É claro que tem aí um objetivo político. Na medida em que o Lula faz concessões à direita, na medida em que ele tenta levar o Alckmin para a chapa dele, ele tenta também fazer um apoio para a esquerda. Quando ele fala em reforma trabalhista, ele tenta ali segurar o pessoal do PSOL é meio esquisito, mas enfim, partidos mais à esquerda, para que eles não fiquem tão decepcionados assim com essa endireitada da chapa do Lula, tem um objetivo político, mas é importante discutir isso. Quais são as relações de trabalho. Quando o Rodrigo Maia fala dessa história da produtividade, e aí eu concordo com o Boris, isso tem muito a ver com a educação. A gente tem uma educação ruim no Brasil, você tem o trabalhador não sai devidamente de um modo geral, não há uma qualificação profissional decente, razoável. Vou até usar o bordão do Boris antes dele, é uma vergonha, né, Boris? Data vênia, eu usei seu bordão. Então isso é importante, você melhorar a produtividade. Agora também não adianta você querer melhorar a produtividade se você diminui a qualidade do emprego. Aí esse emprego se torna menos atrativo. O trabalhador muitas vezes vai preferir iniciativas individuais a entrar numa empresa, fazer aquela carreira que era tão comum antigamente, né, no ABC paulista. O Lula é fruto disso. Claro, o mundo mudou, as relações mudaram, o trabalho mudou, a legislação tem que acompanhar essa mudança. Mas é importante que essa legislação, que essas mudanças sejam equilibradas, não prejudiquem apenas um lado dessa história toda. Rafael. Valeu, Mollica. Fernando Mollica conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro, aqui no Liberdade de Opinião.